Shabbat Shalom, Chag Matzot Sameach. O tema dessa mensagem é aprenda com os comportamentos do nosso povo. O tema da mensagem de hoje, aprenda com os comportamentos do nosso povo. Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, nós nos colocamos diante de Ti. Eu quero Te agradecer, Pai, por este período de Matzot. O Senhor nos deu celebrações maravilhosas que nos direcionam com o que está acontecendo no mundo, nos direcionam com o que está acontecendo com a nossa vida, nos dão tempo de descanso, tempos de alegria, tempos para estarmos juntos. Tudo que o Senhor fez foi pensando em nós. O Senhor fez muito pensando em nós, Pai. Como o Senhor pensa em nós e nos quer bem. Fala conosco neste Shabbat, um Shabbat especial para estar dentro do período de Matzot. Que o Senhor possa nos converter a Ti, no nome de Yeshua HaMashiach, transformar as nossas vidas, segundo a Tua vontade. Deixando Yeshua HaMashiach que assim seja. Tema da mensagem: aprenda com o comportamento ou os comportamentos do nosso povo. Essa semana nós teremos uma drachá especial para os dias de Matzot. Esse Shabbat é o terceiro dia desta celebração. Todo o Pesach ou Matzot nos ensina coisas profundas de Hashem, assim como todas as outras festas. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos: o que esses dias de Matzot têm te ensinado? Eu acredito que todos nós temos aprendido muito nesses dias de Matzot. Então, medite agora no que você tem aprendido nestes dias de Matzot. Nós vamos fazer alguns paralelos das nossas vidas com as vidas dos nossos ancestrais no deserto e no Egito durante esta época, para vermos se estamos sendo aprovados ou não. Então, novamente, nós vamos fazer alguns paralelos das nossas vidas com a vida dos nossos ancestrais no deserto, também no Egito, nesta época, nos dias de Matzot e nos dias que se seguiram, para vermos se estamos sendo aprovados ou não. A Torá é a nossa base de aprovação e de reprovação. Nela também podemos medir a nossa temperatura, os nossos procedimentos, para notarmos se há algum fermento nas nossas vidas. O primeiro dia de Matzot, no Pesach, não é? Pesach ao entardecer, do dia 14, dia 15 já é Matzot. A passagem do destruidor sobre toda a terra do Egito matou todos os primogênitos, com exceção da terra onde os umbrais das portas estavam marcados com o sangue do cordeiro. Com isto também veio o mandamento para nós, o mandamento de Pesach, o mandamento de Matzot. Para não nos esquecermos do que Hashem fez pelo nosso povo e como a nação de Israel foi liberta da escravidão. Então nós vamos ler agora Shemot, capítulo 12, versículo 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, Chag Matzot, porque nesse mesmo dia que eu tirei foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Nos dias seguintes, o povo começou a sua mudança. Então, logo após ali aquela noite, onde o povo entrou para suas casas, marcou os umbrais das suas portas, e todos os primogênitos dos egípcios, inclusive dos animais, também foram mortos. O povo começou a mudança deles para uma nova terra, durante o Matzot. E também, após os 7 dias festivos, eles começaram a locomoção deles. Temos de ter muita atenção em quem estava sendo aprovado ou reprovado naquela mudança. Na verdade,
talvez as palavras melhores para o que estava e para o que está acontecendo, para o que estava e para o que está ocorrendo, é libertação, não só uma mudança. Salvação, resgate, livramento, desencarceramento, redenção. Portanto, nós vamos a algumas experiências que o povo teve neste período e que podem nos ensinar em como agir e como não agir. Primeiro, as pessoas não teriam tempo na noite da morte dos primogênitos e por isso precisavam estar preparadas. O povo tinha que vigiar aquela noite, atentarem-se aos sinais que os rodeavam. Do contrário, as coisas aconteceriam perante os olhos daquelas pessoas naquela noite e eles ainda assim não veriam. Eles não podiam dormir diante de tudo. E muitas vezes, irmãos, nós não teremos tempo para deitar numa rede, contar história diante das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Vamos ter que agir rapidamente, se adaptar rapidamente. Irmãos, vocês pensam que os egípcios ficaram preparando uma mudança no dia anterior? Eles aproveitaram a situação e muitos foram junto com o povo de Israel. Porque a geração dessa terra é mais hábil. A geração do maligno. Muitos foram para o deserto e entraram na prova junto com o povo de Israel. Quem guardou o Pêssar foram os israelitas. Shemot 12, versículo 11. Ao comer, estejam prontos para sair. Estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Este é o Pêssar de Hashem. Muitas vezes as pessoas não vão entender o porquê das atitudes, não entenderiam o porquê daquelas atitudes. Imagina as crianças, por que a gente está comendo isso aqui desse jeito? As perguntas que são feitas durante o Seder. Por que nessa noite a gente come isso? Por que faz dessa forma? Manishtaná, por que é assim? E muitas vezes nós vamos nos comportar como as crianças. Por que isso está sendo feito dessa forma? Por que este tempo é um tempo especial diferente de todos os outros? Mas vocês acham que os egípcios perguntaram essas coisas? Foram tudo junto com o que podiam carregar na mão. Os que puderam e foram. E chegaram lá e reclamaram porque não tinham carne para comer. Atenção, porque tudo está muito... O paralelo é mesma época. Capítulo 12, versículo 29. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moshe e Aaron, e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito, e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e carregou nos ombros, nas maçadeiras embrulhadas, em suas roupas. Irmãos, não tinha nem como carregar as coisas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moshe e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. E Hashem concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que ele lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Foi assim que o nosso povo saiu de lá durante este tempo. Irmãos, nós temos ainda como trazer algumas coisas. Após a travessia, o segundo ponto para nós nos atentarmos, após a travessia do povo pelo mar, que Hashem abriu, houve um murmúrio por água e depois por alimentos. Shemot 16, versículo 1 ao 3. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e o Sinai.
Foi no 10º, atenção para as datas, atenção. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Ok? No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moshe e a Aaron. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Irmãos, os israelitas eram escravos. Onde eles sentavam ao redor de panelas de carne? Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome a esta multidão. Fez a primeira reclamação deles já por comida, após atravessar um mar que foi aberto. Pêssar foi no entardecer do 14º dia do primeiro mês, ou seja, já era 15º dia, enquanto eles estavam nas casas, quando o povo saiu do Egito. No 15º dia do segundo mês, conforme nós lemos... Estão entendendo, né? No 15º dia do segundo mês, o povo murmurou contra Hashem. Ou seja, em um mês, eles haviam se esquecido dos sinais e maravilhas que foram feitos no Egito e que o mar se abriu diante deles. Um mês. Quanto tempo você leva para reclamar contra Hashem depois de ser liberto? Abençoado e favorecido. Muitas vezes nós levamos muito menos que 30 dias. 30 dias, irmãos. Quanto tempo você foi abençoado hoje? Quanto tempo você leva para reclamar? Medite nisso. Com o alimento veio a prova, se o povo confiava em Hashem. E mesmo sendo salvos do Egito e comendo do que vinha dos céus, ainda assim eles violaram o Shabat. Shemot 16, versículo 4 a 9. Disse, porém, o Senhor a Moshe: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moshe e Aaron disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi Hashem que os tirou do Egito. Um mês depois, irmãos. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque Hashem ouviu a queixa de vocês contra ele. Você que reclama no seu secreto, no seu quarto, com seu amiguinho. Cuidado. Você está lá, tá só vocês dois falando: não estou reclamando para a liderança, eu posso reclamar com você aqui. Cuidado. Porque eu vou ler de novo. O Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Nós já tivemos experiências, irmãos. Não era nem aqui, onde as pessoas reclamaram da comida. Paralelos. Você traça paralelo para a sua vida. Estou sendo aprovado ou não? Quem somos nós para vocês reclamarem, para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moshe: Hashem lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Você pensa que reclama contra alguém? Tem pessoa que reclama e pensa que está atingindo alguém, mas o Eterno está ouvindo tudo o que você está falando, meu irmão. Disse Moshe a Aaron: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente a Hashem, pois ele ouviu as suas queixas. Vamos para o versículo 22. No 6º dia recolheram o dobro, conforme a instrução, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moshe, que lhes explicou. Foi isso que Hashem ordenou. Amanhã será dia de descanso, Shabat consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moshe tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam hoje, disse Moshe, pois hoje é o Shabat de Hashem. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. E muita pessoa pensa que guardar Shabat é ficar sem comer. Eles comiam o Shabat, irmãos.
Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o Shabat, nada acharão. Não adianta, meus irmãos, procurar solução, sair de casa no Shabat. Porque as pessoas fizeram isso. Tudo é para... Irmãos, a gente repete. Tudo paralelo. Procurar soluções braçais no Shabatot. Apesar disso, continuando a leitura, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas nada encontraram. Então Hashem disse a Moshe: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o Shabat. E por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Irmãos, portanto, não adianta nós sermos ou termos. O povo podia ter qualquer coisa naquela época. Entenda o que eu quero dizer. A pessoa podia ser um escravo liberto, um ancião, ex-servente de pedreiro, uma parteira, um ex-soldado do Egito, um ex-gerente do Egito, ex-prefeito, ex-miliciano, não importa. A pessoa podia ser ex qualquer coisa ali, irmãos. Podia ter a habilidade adquirida para aquele tempo que fosse. Não importa. O que nós somos, o que nós temos agora, importa. Sem o Eterno, eles nada seriam e nada teriam. Não importa o que eles eram antes, não importa. Tudo foi alinhado segundo a vontade de Hashem. Ou eles morreriam no deserto. Um monte de ex alguma coisa. Foram todos para o deserto. Cada um tinha lá, principalmente os egípcios que foram juntos, mas os israelitas lá, que eram tudo ex-escravos libertos, foram tudo para lá, irmãos. Sem o Eterno, o que eles seriam? Hoje, tudo que nós somos e as habilidades que nós temos podem ser usadas pelo Eterno. Mas sem Hashem, nós vamos ser destruídos também. Nós vimos que em um mês o povo já estava se perdendo. Talvez pensavam que após atravessar o mar estariam enfim na terra prometida. O que é só atravessar o mar? Atenção, trace um paralelo com a sua vida hoje, com o que você está pensando hoje. Eles talvez pensassem: eu estou atravessando o mar, aonde eu vou chegar? Sabe quando nós vamos chegar na terra prometida? Quando estivermos prontos. O projeto de Hashem para o povo era mas eles ficaram 40 anos no deserto e toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Você está pronto? Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Vocês estão prontos para se encontrar com o Redentor prometido? Medite bem. Porque o povo queria muito chegar na terra prometida. Eles estavam prontos para chegar na terra prometida? Você está pronto para se encontrar com o ungido de Hashem? O Mashiach nos ensinou sobre tempos difíceis, irmãos. Ele falou sobre tempos difíceis. E que nós não deveríamos desanimar. Ele previu as angústias e se preocupou. O Mashiach se preocupou se encontraria alguém com emuná na sua volta. Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 7. Então Yeshua contou aos seus discípulos uma parábola. Atenção. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O que Yeshua queria mostrar? Que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Atenção agora. Em certa cidade havia um juiz que não temia o Eterno. Nem se importava com os homens. Então na cidade nós temos um juiz que não teme ao Eterno e não se importa com os homens. Yeshua está contando. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, começou a falar sozinho, né? Não teme o Eterno, disse a si mesmo: embora eu não tema,
a Elohim, a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso o Eterno não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Irmãos, nós não queremos a Mishpat Hashem. Por isso que nós estamos esperando muitas vezes mais do que o devido. Nós não o entendemos muitas vezes, discordamos o tempo todo. E por isso perdemos o que Ele tem de melhor para nós. Tente concordar com o Eterno. Se esforce para fazer o que Ele deseja, porque acredite é o melhor. Continuando a leitura, versículo 8. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará imunda na terra? Preocupação do Mashiach. Ele está falando, se você não parem de orar, não desanime. Mas quando eu voltar, eu vou encontrar alguém. Continuando, versículo 9. Na mesma fala do Mashiach. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Será que isso acontece hoje? Será que você olha para você mesmo e fala, eu sou melhor que aquela pessoa, por que eu estou aqui e aquela pessoa está lá? Atenção. Mesma coisa com os israelitas. Mesma coisa, irmãos, mesma coisa, Korah. Mesma coisa. O Senhor fala com todo mundo, por que vocês são os melhores? Rebelião de Korah. Ele era um levita. Ele era levita. Toda a comunidade é santa. Não foi isso que Korah falou, irmãos? Toda a comunidade é santa, o Senhor está no nosso meio. Juntou seguidores. Juntou pessoas. O que o Mashiach nos ensinou? Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. E Yeshua contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era Perushim, fariseu, e o outro era publicano. O Perushim, o fariseu, em pé, orava no íntimo. Elohim, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Cuidado, todos nós estamos na prova. Todos nós. Se você vê um irmão orando, ou errando, não vá no seu quarto orar. Baruch Hashem, não sou como aquele ali. Quem vai entrar nessa prova fazer isso? Todos nós, eu e você, podemos olhar para alguém que errou e falar, Baruch Hashem, não sou como aquela pessoa. Baruch Hashem, não sou como aquele ali que fez aquela coisa. Como pode fazer uma coisa dessas? Todos nós podemos olhar para o irmãozinho do lado, agora que estamos convivendo, e falar, meu pai, que coisa é essa? Um escândalo destes. Como pode fazer uma coisa dessa? Isso é inconcebivelmente humana. Baruch Hashem, não sou como ele. Todos nós. E aí você vai se enquadrar nesta oração, novamente. Perushim em pé orava no íntimo. Elohim, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões. Corruptos. Adúlteros. Nem mesmo como este publicano. E olhou para o irmãozinho do lado. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Baruch Hashem, olha só o que aconteceu com ele. Eu não faço isso, eu sou o contrário dele, Senhor. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Como isso falou comigo essa semana, irmãos? Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia, Elohim, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Yeshua disse, eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante da chama. Pois quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. Nesses dias de Matzot, nós precisamos remover esses fermentos. Nós precisamos remover vaidades, egoísmos. Você é egoísta, meu irmão? Todos nós temos um pouco disso. Nós pensamos em nós primeiro, muitas vezes. Obstinações, decisões, você está decidido a fazer uma coisa e ponto final. Comparações, eu trabalho mais que esse, eu faço mais do que aquele ali. Porque essas coisas crescem. Novamente, essas coisas crescem. Isso cresce.
se multiplica na nossa vida como uma levedura que faz a massa crescer. Isso cresce, isso cresce. Basta um pouquinho, eu só pensei uma vez. Mas se você não remover, isso vai crescer, e você vai pensar 2, 3, de repente você só vai pensar nisso todos os dias. Nós estamos em tempos difíceis, mas Hashem pode nos proteger. Ele pode, irmãos. Yeshua nos ensinou que precisamos confiar nele, tomar nos procedimentos, lechaim, pela vida. Ele nos disse em Matitiahu 24, versículo 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, ou cairão, trairão e odiarão uns aos outros. Mashiach profetizou que isso aconteceria. Se volte hoje para o Eterno. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Muita pessoa pensando que está ouvindo a voz do Eterno e vai falar coisas que ele não falou. Vai tomar decisão que ele não mandou tomar. Todos nós, irmãos, sobre a influência de muitas coisas, podemos errar. Nós podemos. Porque são muitas influências. Nós não estamos no a normalidade do nosso dia a dia que tínhamos antes. Por isso que nós, quando saímos dessa zona, nós podemos falar coisas que o Eterno não falou. E nós muitas vezes vamos orar e falar, como fala uma coisa dessa? Eu não sou como esse irmãozinho aí, coitado dele. Com certeza aquele irmãozinho vai morrer, porque olha como ele procede. Meu irmão, não faça isso. Nós não podemos ser como aquele fariseu que entrou e orou assim diante do Eterno. O Eterno escuta as nossas queixas. Remova esse fermento da sua vida, ele cresce. Ele cresce. Porque você começa com de repente todos são piores do que você. Um é pior do que você. O seu vizinho, de repente toda a nação de Israel está debaixo dos seus pés. Porque você pensa que é melhor do que todos. Fermento, nós não estamos em dias normais. Nós não estamos em dias normais. Até para tirar fermento dá mais trabalho, nós não estamos em dias normais, em lugares que você sabia onde guardava o fermento ou não. Quando nós estávamos nos lugares lá, zona de conforto, todo mundo sabia onde o fermento estava. Em uma horinha o fermento saía de casa. Aqui, meus irmãos, foi dias procurando o fermento. Não foi? E o fermento chegava em caminhões. Junto com... Não, vou falar. Calma. Olha só, irmãos. A gente tirava o fermento um dia, ele chegava depois, em pacotes fechados, embaixo do pacote, um compartimento secreto. Vocês acham que foi fácil? Não tá normal isso, dá estresse? Dá. Você não está normal. Esse não é o Caio comum. Eu não estou normal. Sentindo saudade de coisa. Sentindo saudade de coisa já sem perder. Isso é normal? Não é normal. Não é normal falar, vou sentir saudade disso. Não é normal. Nunca falei isso. Nós não estamos em dias normais. E remover o fermento da nossa vida não vai ser como antes também. Porque antes a gente removia em 1 hora. Talvez coisas que você vencia com facilidade, em 1 hora você vencia aquilo. Baruch Hashem. Hoje talvez não seja assim. Nós demoramos dias. Eu ficava pensando, Senhor, 3 dias antes, Senhor, eu preciso tirar o fermento, Pai. Nós precisamos remover o fermento. E começava e chamava pessoas, reunia equipes. Olha, a gente precisa abrir essas caixas, não é minha, mas vou ter que abrir, porque não tem jeito. Se tiver fermento aqui. E nós encontramos fermentos em caixas. No quarto secreto da caixa. Não estamos em dias normais. Não adianta você exigir que a pessoa que está do seu lado esteja no melhor da emocional dela. Se a pessoa chorar do nada, irmãos, vai ser normal por enquanto. Se você se irritar do nada, também talvez. Mas nós não estamos em tempos normais. Todos nós estamos nos adaptando. Todos nós. Todos nós. Todos nós. O mundo todo está passando por um período de adaptação para algo maligno que está por vir. Só que se nós não nos adaptarmos rapidamente, nós vamos perecer. E isso não é plano de Hashem. Não pense você que o Eterno quer que você sofra.
Ele espera que você rapidamente se adapte. Rapidamente. Deixe para trás o que precisa ser deixado, principalmente pensamentos. Não é o plano do Eterno que nós soframos durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, conosco mesmo. Porque coisas piores estão por vir. Se nós continuarmos sofrendo conosco mesmo, como nós vamos perseverar? Remova este fermento. Eu sei que está mais difícil do que antes. Talvez você tinha um lugar especial para guardar todas essas coisas. Nós guardamos no meu carro. Irmãos, deixei o celular lá. 1 semana sem celular. Libertação. Algum chefe vai ligar? Não sei. Só caixa postal, 1 semana. Depois resolvo isso, meu irmão. Se eu ficar colocando a cabeça nas coisas, não durmo. Se não dormir, aí aguento, cai mais diferente ainda. E o Senhor não vai falar comigo, como o Rosh Carlos acabou de acrescentar. Nós não estamos no normal das nossas vidas. Aprenda isso. Não pense você que você vai estar no seu normal, que as coisas vão ser do jeito que você quer, todos os dias, todo momento. Porque não é do jeito que eu quero, todos os dias, a todo momento. Nós tínhamos rotinas. Somos pessoas rotineiras. E isso está sendo quebrado por terra. No nome de Yeshua. Todas essas coisas estão nos ensinando tudo isso. Como os nossos irmãos, na mesma época, durante Matzot, saíram do Egito. E a rotina deles foi quebrada. Nós podemos olhar para aquilo que fazíamos e dizer, aquilo era o paraíso. Espera 3 meses. E você vai saber que a sua mudança não foi uma mudança, foi libertação. Nós podemos planejar, mas daqui tantos anos, irmãos, daqui tantos anos, Mashiach voltou. Mudar a nossa mente, tirar esse fermento de nós. Tirar o fermento da nossa mente. Quando você começar a pensar coisa estranha, começa a falar, isso é fermento, tem que tirar isso aqui de mim. Remova o fermento da sua vida. O Mashiach nos ensinou. Por que tantos falsos profetas? Porque as pessoas vão começar a pensar demais, pensar que o Eterno está falando com elas, sonhar demais. E enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, olha o que Yeshua nos diz. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Seu amor está esfriando? Como que está seu amor? Pelas vidas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que Yeshua disse. Quem perseverar até o fim vai ser salvo. Para nós encerrarmos, se nós traçarmos paralelos deste período com o dos nossos ancestrais, saberemos no que somos aprovados e no que somos reprovados. Matzot nos ensina sobre o pão da aflição, a aflição que o povo passou no Egito e foi liberto. Todo mundo pensava que era livre na cidade. E Yeshua é o afikoman, partido por nossa causa, e está oculto até que todas as coisas se cumpram. Nós, reparem que no Seder, o afikoman é partido e é guardado uma parte. Vocês lembram disso? Quando ele é revelado? Quando o Seder acaba. Todos nós estamos em um Seder das nossas vidas, passando por diversas etapas, amargosas, doces, com a alegria do vinho, com sal, que simboliza a aliança, que preserva, lágrimas. Olhe para o Seder da sua vida. Olhe para o Seder da sua vida. Amarguras, momentos doces, momentos de lágrimas, momentos de alegria. O vinho é alegria, mas também simboliza a ira. Seder das nossas vidas. O afikoman foi partido por você no início desse Seder. E ele é oculto até que o Seder acabe. Quando ele é revelado no seu Data Mashiach, o que Yeshua nos diz? Não comerei novamente com vocês isso. A não ser no reino do meu Pai.
Ele foi oculto até que ele volte para celebrar o seu dado conosco. Matsuoto nos ensina isso. Todos nós estamos em um grande ceder das nossas vidas. Não sei qual parte você está. Em uma parte doce ou uma parte amarga. Em uma parte de alegria ou de ira. Trace um paralelo da sua vida com um dos nossos ancestrais. Perseveremos. Ao fim de tudo isso, o Mashiach vem. Shemot 12, 26, 27. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício de Pêssach. Ao Senhor que passou sobre a casa dos israelitas do Egito e poupou as nossas casas, quando matou dos egípcios. Toda a terra é o Egito hoje, irmãos. E vou ler novamente. Este é o sacrifício de Pêssach ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas, por toda a terra, passou por toda a terra. A ira que vai vir sobre toda a terra. E no Egito, e poupou as nossas casas, quando não poupou as dos egípcios. Então o povo turvou-se em adoração. Todos nós aqui, nessa cerimônia, podemos ser poupados, enquanto toda a terra pode ser destruída. Trace um paralelo e que você seja aprovado no nome de Yeshua Mashiach, que assim seja. Chag Matzot Sameach. No próximo Shabbat, dia 18/4, teremos uma única paraxá. 26, Shemini, oitavo, que nos ensina sobre os eventos que ocorreram no oitavo, o último dia de Meluim, serviço de inauguração do Mishkan. Após meses de preparação, Aharon e seus filhos são ordenados como Kohanim em um serviço elaborado. Aharon abençoa o povo e toda a nação se alegra quando a presença de Hashem desceu sobre eles. Entretanto, o entusiasmo é interrompido, é o Seder, abruptamente, quando os dois filhos mais velhos de Aharon, Nadav e Avihu, foram consumidos e morreram porque trouxeram fogo estranho. No Mishkan, enquanto ofereciam o Ketoret, o incenso, sobre o altar. E assim segue, convoco a todos a fazerem essa leitura, que o Eterno fale com todos, no nome de Yeshua. Vamos lá. Pai, no nome de Yeshua, me coloco diante de Ti. Nos ajuda, Pai, a estarmos na posição que o Senhor deseja. Seja feita a Tua vontade na nossa vida, como era feita nos céus. Converte-nos a Ti. Converte os nossos procedimentos. Nos ajude a remover os fermentos das nossas casas, Pai. Tem sido mais difícil do que os dias anteriores. Mas o Senhor pode nos capacitar e nos preparar. Pai, eu creio que daqui a um mês, as pessoas que estão conosco se tornarão pessoas completamente diferentes para o bem. Eu creio que o Senhor pode transformar as nossas vidas em um treinamento intensivo todos os dias. Nos tornarmos pessoas sobreviventes. Deixa-me Yeshua HaMashiach, é o que eu lhe peço que assim seja. Obrigado. Espero que o Senhor possa ter falado também na sua vida, principalmente nesses tempos tão difíceis. O projeto de Hashem para o povo de Israel, a distância que existe do Egito até a terra de Canaã, terra de Israel, é aproximadamente 420, 430 quilômetros. Isso aí, andando de forma tranquila, algumas horas por dia, parando para descansar, daria em torno aí de 15, 20 dias, aproximadamente. 49 dias depois, eles chegaram no Monte Sinai, e ali eles receberam a Torá. Era necessário esse período de tempo. Eles estavam recebendo, junto com o maná, no deserto, purificação. Estava tirando ali as kiliput, as cascas que eles haviam recebido ao longo de muitos dias. Depois que eles receberam a Torá, 49 dias depois, no Monte Sinai, ali, eles ficaram mais um ano no deserto. Mais um ano. Fazendo o quê? Estudando a Torá. A Torá a gente estuda ela em um ano. E quando eles terminaram de estudar a Torá, eles estavam prontos para entrar na terra. O Senhor falou: entre na terra que eu entrego a vocês. E alguém deu uma ideia brilhante.
de espiar a terra por 40 dias. E ali, um projeto de 1 ano e 2 meses, aproximadamente, se tornaram 40 anos. Então, que você não venha receber pênaltis de atraso na tua vida por desobediência. Que você tenha compreensão disso. O Senhor tem o melhor para cada um de nós, eu tenho certeza. Tem pessoas que gostariam muito de estar com a gente neste momento, neste lugar. E a minha oração, e eu tenho certeza, muitos serão guardados e poupados aonde estão. Porque até aqui tem sido assim. Poucas pessoas sabem. Mas todos os dias, eu, juntamente com a minha esposa e as pessoas que estão conosco, oramos para todos aqueles que estão conosco. Não importa onde na terra, seja guardado e protegido. E saia da sua posição. Porque o Senhor tem uma posição para cada um de nós. Todos aqueles que obedecerem, não importa onde estiver nessa terra, será selado e será guardado. Então, eu venho aqui levantar um clamor para a sua vida. Se torne você, rapidamente, eu diria até urgente, obediente às instruções do Torá. Só assim seremos poupados.